Olá, queridos amigos! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre 50 versículos bíblicos poderosos sobre liberdade. A liberdade é um tema importante na vida de todos nós, e é ainda mais significativo quando consideramos a liberdade que temos em Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar 50 passagens da Bíblia que nos mostram o quanto a liberdade em Cristo é poderosa e transformadora. Se você é alguém que valoriza a liberdade, então este vídeo é para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pedimos que se inscreva agora mesmo para não perder nenhum de nossos próximos vídeos sobre temas relevantes para a sua vida. Então, vamos lá! A palavra de Deus é rica em versículos significativos sobre quase todos os tópicos imagináveis, desde versículos sobre finanças até versículos para fortalecer um casamento. A Bíblia fala a cada faceta de nossas vidas, incluindo a liberdade. Esses 50 versículos da Bíblia sobre liberdade nos ajudam a obter uma melhor compreensão do plano de Deus para nossas vidas e falam muito de sua graça e misericórdia que Ele tão livremente dá a nós, seus filhos. Use-os em seu tempo de estudo da Bíblia ou durante meditação silenciosa e devota. Versículo 1. Salmo 118:5. Na minha angústia invoquei o Senhor me respondeu e me libertou. Versículo 2. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 3. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 4. João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Versículo 5. Romanos 8:20-21. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da corrupção e alcance a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 6. 1 Coríntios 7:21. Você era um servo quando chamado? Não se preocupe com isso. Mas se você pode ganhar sua liberdade, aproveite a oportunidade. Versículo 7. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí é a liberdade. Versículo 8. Gálatas 2:4. No entanto, por causa de falsos irmãos introduzidos secretamente, que se infiltraram para espionar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para que eles pudessem nos levar à escravidão. Versículo 9. Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou, permaneçam firmes, portanto, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Versículo 10. Gálatas 5:13. Pois vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Só não use sua liberdade como uma oportunidade para a carne, mas por meio do amor sirvam uns aos outros. Versículo 11. 1 Pedro 2:16. Vivam como pessoas livres, não usando sua liberdade como disfarce para o mal, mas vivendo como servos. Versículo 13. Salmo 119:45. Eu andarei em liberdade, pois busquei seus preceitos. Versículo 14. Isaías 61:1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 15. Jeremias 34:15. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que é certo aos meus olhos. Cada um de vocês proclamou a liberdade para o seu próprio povo. Você até fez uma aliança diante de mim na casa que leva meu nome. Versículo 16. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 17. Atos 13:39. Por meio dele todo aquele que crê é libertado de todo pecado, uma justificação que vocês não puderam obter sob a lei de Moisés. Versículo 18. Romanos 6:14. Pois o pecado não será mais seu mestre, porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Versículo 19. Romanos 6:18. Você foi liberto do pecado e se tornou escravo da justiça. Versículo 20. Romanos 6:22. Mas agora que você foi liberto do pecado e se tornou escravo de Deus, o benefício que você colhe leva à santidade, e o resultado é a vida eterna. Versículo 21. 1 Coríntios 9:19. Embora eu seja livre e não pertença a ninguém, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Versículo 22. 1 Coríntios 10:29. Refiro-me à consciência da outra pessoa, não à sua. Pois porque minha liberdade está sendo julgada pela consciência alheia? Versículo 23. 1 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. Versículo 24. Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente carregar por um jugo de escravidão. Versículo 25. Gálatas 5:13. Vocês, meus irmãos e irmãs, foram chamados para serem livres. Mas não use sua liberdade para satisfazer a carne, ao contrário, sirvam uns aos outros humildemente no amor. Versículo 26. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 27. Efésios 3:12. Nele e pela fé nele podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Versículo 28. Tiago 1:25. Mas quem atenta bem para a lei perfeita que dá liberdade, e nela persevera, não esquecendo o que ouviu, mas fazendo-o, será bem-aventurado no que fizer. Versículo 29. Tiago 2:12. Fale e haja como quem vai ser julgado pela lei que dá liberdade. Versículo 30. Pedro 2:16. Vivam como pessoas livres, mas não usem sua liberdade para encobrir o mal, viver como escravos de Deus. Versículo 31. 2 Pedro 2:19. Prometem-lhes liberdade, enquanto eles próprios são escravos da depravação, pois as pessoas são escravas de tudo o que as domina. Versículo 32. Romanos 6:14. O pecado não é mais seu mestre, pois você não vive mais sob as exigências da lei. Em vez disso, você vive sob a liberdade da graça de Deus. Versículo 33. Romanos 8:21. A criação espera o dia em que se juntará aos filhos de Deus em gloriosa liberdade da morte e da decadência.
Versículo 34. 1 Coríntios 8:9. Mas você deve ter cuidado para que sua liberdade não faça com que outros com uma consciência mais fraca tropecem. Versículo 35. 1 Coríntios 10:29. Pode não ser uma questão de consciência para você, mas é para outra pessoa. Pois por que minha liberdade deveria ser limitada pelo que outra pessoa pensa? Versículo 36. 2 Coríntios 3:17. Pois o Senhor é o Espírito, e onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 37. Gálatas 2:4. Até mesmo essa pergunta surgiu apenas por causa de alguns dos chamados cristãos de lá, falsos, na verdade, que foram introduzidos secretamente. Eles se infiltraram para nos espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Eles queriam nos escravizar e nos forçar a seguir seus regulamentos judaicos. Versículo 38. Gálatas 3:22. Mas as Escrituras declaram que somos todos prisioneiros do pecado, então recebemos a promessa de liberdade de Deus apenas crendo em Jesus Cristo. Versículo 39. Gálatas 4:5. Deus o enviou para comprar a liberdade para nós, escravos da lei, para que ele pudesse nos adotar como seus próprios filhos. Versículo 40. Gálatas 4:12. Queridos irmãos e irmãs, imploro a vocês que vivam como eu, livres dessas coisas, pois me tornei como vocês, gentios, livre dessas leis. Versículo 41. Gálatas 5:8. Certamente não é Deus, pois foi Ele quem te chamou para a liberdade. Versículo 42. Gálatas 5:13. Pois vocês foram chamados para viver em liberdade, meus irmãos e irmãs. Mas não use sua liberdade para satisfazer sua natureza pecaminosa. Em vez disso, use sua liberdade para servir uns aos outros com amor. Versículo 43, Efésios 1:7. Ele é tão rico em bondade e graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Versículo 44. 1 Timóteo 2:6. Ele deu sua vida para comprar a liberdade para todos. Esta é a mensagem que Deus deu ao mundo na hora certa. Versículo 45. 1 Pedro 2:16. Pois vocês são livres, mas são escravos de Deus, então não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Versículo 46. 2 Pedro 2:19. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado e da corrupção. Pois você é um escravo de tudo o que o controla. Versículo 47. Isaías 58:6. Não é este o jejum que escolhi? Para desatar as ataduras da impiedade, para desfazer os fardos pesados, para libertar os oprimidos e quebrar todo jugo? Versículo 48. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é esse Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 49. Romanos 6:18. Sendo então libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Versículo 50. Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Qual destes versículos sobre liberdade se destacou para você? Compartilhe-os conosco nos comentários abaixo. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre 50 versículos bíblicos poderosos sobre liberdade. Esperamos que essas passagens tenham sido uma fonte de inspiração e encorajamento para você.
Lembre-se de que a liberdade que temos em Jesus Cristo é real e transformadora, e que podemos experimentá-la todos os dias em nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pedimos que faça isso agora mesmo para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos crescer em nossa compreensão da liberdade que temos em Cristo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.